gente vai começar com os nossos speakers fantásticos, maravilhosos, que prepararam um conteúdo sensacional. E a primeira delas vai ser a Leilane Borges e a Aline Azevedo. Elas vão compartilhar a jornada de transformação da Vivo. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro. A palavra é com vocês. E boa tarde, gente. Muito obrigada. Sensacional estar podendo participar de um evento como esse, né? Ter o design aí no centro das discussões, a gente sempre fica muito animada. Então, vou começar aqui. Enfim, eu e a Leilane somos da Vivo e a gente vai começar uma apresentação um pouquinho diferente. Eu vou apresentar a Leilane. Então, Leilane aí, minha super amiga, a gente já se conhece há um tempão. Nos conhecemos na Vivo, né? Há 10 anos na empresa. Começou a trabalhar com design aí na diretoria de Quarta Plataforma. Ela vai contar um pouquinho de como foi esse case mais em detalhe, mas ela atuou já com diversos projetos lá, né? E também com esse olhar para a área de pessoas, né? De recursos humanos. Aí a gente vai contar o que a gente tem aprontado também, mas desde lá, dessa época, ela já começou a trabalhar com projetos relacionados a essa área. E aí, em janeiro, né, do ano passado, ela veio para a VP de Pessoas, e passou por algumas experiências aí, né, Lei? Então, a área de cultura, sempre com esse olhar também de como trazer a transformação para a cultura, utilizando também muito do design e outros temas, enfim. Também participou de um squad que foi super legal, que era o Vivo Lovers aí, sobre Employer Branding, né? Então, participou da construção do EVP da Vivo, acho que foi uma entrega super bacana e tem ajudado a gente a direcionar muita estratégia dos produtos. E também atuando aí na frente do design, no Agile Office Brasil, que foi uma iniciativa que a gente teve ano passado para disseminar novas formas de trabalho na empresa e se transformar um pouquinho, a gente vai contar um pouco de como está isso agora. E, atualmente, aí está como PO no Vivo Transformers, né? E é um squad super legal que tem atuado justamente com comportamentos e modelo de gestão aí e questionando o status quo, né, Lei? É isso aí. Vocês estão me ouvindo? Sim? Uns minutos com emoção aqui. Eu tô com 2 computadores no celular e nenhum dos 3 entrava, mas tô seguindo pelo celular aqui, se vocês estão me ouvindo, vamos lá. E deixa eu apresentar a Aline, que é essa pessoa incrível, essa pessoa topzera, como a gente costuma falar aqui na Vivo. A Aline, então, como ela falou, né, a gente se conhece de longa data, então 10 anos atrás eu entrei na Vivo, eu entrei na área que a Aline trabalhava e a gente teve a oportunidade de trabalhar junto desde então. A Aline, ela estuda, né, sobre design thinking, sobre service design já há mais ou menos uns 5 anos e posso dizer que ela foi uma das pessoas que me picou aí com essa vontade de estudar e de conhecer um pouco mais. A Aline, ela passou por diversas áreas, né? A gente entrou junto numa área de inteligência de mercado, mas ela passou por diversas áreas de marketing. E em janeiro de 2019, ela foi para a área de pessoas, a gente acabou se encontrando de novo nessa área. E ela trabalhou na área de projetos de inovação e atração de talentos, depois migrou para trabalhar com toda a parte de governança, de ágil, design, depois de OKRs na nossa VP. E mais recentemente ela está aí como PO de um processo incrível de trabalhar com a jornada das estrelas, que é exatamente repensar toda a jornada do colaborador da Vivo. E aí, passando para contar para vocês um pouquinho da nossa jornada, pode passar, Aline. A gente, então, começou em 2017 essa jornada na Vivo. Aqui a gente está contando muito uma jornada em primeira pessoa, minha e dela, né? Mas em 2017 foi uma jornada que começou em diversas áreas, né? Então, a gente tem aí participando com a gente outras pessoas, né? A Jucerne, que também trabalha com isso lá há muito tempo. Mas a gente trouxe aqui um pouquinho do nosso olhar, né? Não significa que foi o todo da empresa, mas como que isso começou como uma semente em alguns silos e aos poucos foi crescendo, né? E no meu caso especificamente, o meu diretor na época, ele era um diretor, ele fez um curso em Stanford e ele voltou apaixonado por design. Ele, em primeira pessoa, replicou esse treinamento que ele fez. Ele começou a querer fazer alguns trabalhos com design, ele não sabia por onde começar, ele conversou com a Niva, que era, na época, uma diretora da área de pessoas, e foi esse nosso primeiro marco de recrutamento e seleção. Então, a gente, só para alinhar aqui a nossa agenda, a gente vai passar por cada um desses 5 marcos. E aí, falando já do primeiro, no próximo slide, né? Então, foi um momento onde a gente aprendeu fazendo. Então,
o diretor, ele conduziu, ele facilitou esse workshop de design, né? E saiu esse protótipo lindo aí que está na cartolina no final de 2017 e foi assim um primeiro marco por a gente ver algo que envolveu diversas áreas, diversas pessoas. E aí eu vou pedir para a Aline continuar, porque depois ela acabou pegando esse bonde um pouquinho mais para frente. Boa. É muito legal porque esse processo, né, eu participei, inclusive, da validação do protótipo, né, desse protótipo super legal aqui, que até hoje é um guide aí para tudo que a área de atração faz. E é legal porque a gente viu isso acontecer, né, olhos vistos, assim, utilizando o design, transformando a visão que se tinha desse processo, e, na verdade, olhando para ele como uma jornada, né, e aí esse protótipo servindo de guide para trazer soluções, como a Lei comentou, que, inclusive, né, tem muito a ver com o que a gente falou aqui, né, até com a missão aí de todo o designer business de inovar, né? Então, trazendo ferramentas, inclusive, de startups, para que ajudasse a resolver as dores que foram encontradas no mapeamento dessa jornada. Então, esse case é muito legal, por isso que a gente realmente colocou como marco, porque foi quando começou a realmente espalhar, inclusive mudar, transformar na essência processos, inclusive nesse caso, né, tão relevantes como de atração de talentos. E nesse mesmo período, além disso tudo, que eu acompanhei lá, porque eu entrei na área de pessoas justamente nessa área, a gente também teve outras ações, né? Então não vamos entrar no detalhe aqui, foram muitas coisas rolando ao mesmo tempo, mas a gente teve ações de crowd designs, que foi um nome que a gente batizou aqui de uma iniciativa onde a gente reúne pessoas, né, uma multidão, para utilizar o design. E como que é isso? A gente leva para as áreas, então, das diretorias que nos procuravam, enfim, na época, para pedir ajuda. Eu preciso mudar alguma coisa na minha área, não sei o que fazer e tudo mais. E, na verdade, a gente vinha com essa proposta de utilizar o design, utilizando as etapas do design, com o apoio da diretoria como um todo, para que eles entendessem suas dores, pensassem em novas formas de fazer aquilo e, de fato, implementar soluções por eles mesmos, né? Então, foi legal, a gente conseguiu fazer isso com mais 5 diretorias na Vivo, e a gente teve sempre feedbacks legais de mudanças, de coisas que continuaram depois disso. Então, foi uma experiência legal também, além de outros projetos de convergência. Então, a gente tem os produtos convergentes na Vivo, BI Big Data também, e CRM NBO, que era uma solução aí da diretoria que a Lei participava. Então, só para dar algumas informações sobre esses. Fora isso, a gente teve o segundo grande marco aqui que a gente coloca, foi um projeto que a gente chamou de Perfil V, que foi, acho que marcante por vários aspectos, né? Eu e a Leilane éramos ainda de áreas diferentes, e junto com o Vitor, que é esse rapaz aqui que está na fotinha, a gente se juntou nesse trio para criar, né, ajudar, na verdade, a empresa a entender o que seria um perfil de uma pessoa inovadora na Vivo. E aí foi um processo super legal, porque éramos pessoas de áreas diferentes, nem estávamos, né, juntos e tudo mais, mas a gente se uniu com esse propósito e conseguimos utilizar o design para trazer mais clareza sobre conceitos, né, num processo em que envolveu muita gente. Então, todas essas pessoas da Falta são de várias áreas da empresa, envolvemos várias VPs, e já atuando ali junto com a área de pessoas, né, de recursos humanos. Então, já era um teaser de para onde no fim a gente acabou indo. Mas foi muito legal porque, como resultado, esse perfil V hoje é utilizado aí nos processos de atração de talentos. Então, quando, né, a gente traz pessoas de fora, a gente olha para essas características aí, que foram 6 comportamentos que saíram. E aí, algumas outras ações também, teve performance de rede, Vivo Valoriza, que é o nosso programa de relacionamento, que também utilizou disso para rever como segmentar os clientes, televendas. A Leilane começou uma iniciativa super legal, que é uma palestra sobre criatividade. Então, a gente fazia alguns projetos em que começava-se com essa palestra, a gente fazia workshop de design, fazia crowd design, e aí depois a gente via o que mais que a área precisava de ajuda ali utilizando design. Então, isso era uma parte dessa entrega, assim como o workshop de design, que é esse que está em seguida aí, que era um workshop de meio período, onde a gente levava um pouco sobre o que era o design thinking, mas fazendo um processo também de integração de uma equipe. Então, a gente passou por algumas gerências aí, áreas na empresa, mais de 400 pessoas conseguiram fazer. Foi um processo bem legal também. E tudo isso levou a gente ao nosso terceiro marco, que é justamente a ida aí para a VP de pessoas, né? Então, foi, coincidentemente, a gente acha isso bem, bem louco, mas legal. A gente foi no mesmo período, enfim. E muito legal por quê? Porque a área de pessoas tem passado por uma transformação na Vivo, e justamente por isso, né, buscando esse tipo de perfil também, que é um pouco diferente do que a gente tem normalmente em RH. Então, esse olhar de design, tem outras pessoas também que entraram com outros conhecimentos, então isso foi muito legal. E a gente pôde acompanhar, bem em primeira pessoa, acompanhar e participar dessa transformação que aconteceu muito no ano passado. Então, eu e Leilane começamos muito esse processo de multiplicação do design dentro da vice-presidência, e aí, por estar lá dentro e atuando muito próximo com as nossas business partners, então,
a gente começou a participar do processo de transformação utilizando o ágil também, e design e depois OKR, e tudo isso acabou chamando muita atenção das BPs, falar, poxa, de repente a gente consegue ajudar, né, os nossos clientes, aqui as nossas áreas internas também, com essas novas metodologias, novas formas de trabalho. Então, a gente começou a atuar dessa forma, a gente começou, né, com toda a ampliação das palestras de criatividade, foi super legal, mais de 3 mil pessoas aí acompanharam. Em 2019, várias áreas na Vivo foram, enfim, sempre com feedbacks muito bacanas. E algumas outras ações no período que são legais de destacar rapidamente, porque, como eu comentei, né, a gente utilizou muito o design para definição de conceitos, mas também para desenvolver lá as jornadas, para pensar em novos produtos. E um outro conceito também super legal foi o Talento Vivo, por exemplo, onde a gente também teve um olhar para a gestão de saúde e tudo mais. E isso que foi muito legal, porque quando a gente começou esse processo de multiplicação, foi sempre juntando casos reais, então a gente deu alguns treinamentos sobre design, tanto para VP de pessoas quanto para fora, mas sempre olhando qual é o problema real da área. Então, esse de gestão de saúde foi muito nesse sentido. A gente chamou pessoas para serem treinadas, mas a gente trouxe um problema real que era para rever o nosso programa de benefícios flexíveis, por exemplo. Inclusive, né, germinou aí, hoje a gente tem um squad que toca também só essa frente, então só para compartilhar com vocês. Mas tudo isso gerou para a gente muitos aprendizados. A gente pensou, poxa, legal, vamos disseminar, vamos fazer, legal, as pessoas estão conhecendo o design, querem saber. E alguns desses aprendizados foram, primeiro, não vai dar para a gente fazer isso sozinho, então nem éramos só eu, nem a Leila, a gente também chamou a Ju, a Amanda, enfim, outras pessoas na empresa também que têm esse conhecimento de design, e ainda assim, para uma empresa de mais de 30 mil pessoas é difícil, e fora as outras necessidades da empresa, que a gente precisa inovar e ser mais eficiente, buscar novas formas de trabalho, e também como que a gente junta ágil, OKR, o que esse monte de coisa está acontecendo, com quem junta isso. Então, a gente percebeu que não dá para fazer sozinho. E no caso da Vivo, por ser uma empresa muito grande, complexa e tudo mais, também só a etapa de design, né, que não é, eu sei que não é só uma etapa de maneira alguma, mas a abordagem do design sem ter uma clareza de objetivo, de estratégia maior e sem ter uma forma de execução também muito clara, acabava até frustrando a gente, inclusive, que a gente participava dos projetos. E aí, às vezes, as coisas não davam depois porque não tinham essas outras duas pontas e não tinham essas pessoas ali preparadas para dar continuidade também nisso. E aí surgiu sei lá, uma das coisas que a gente mais gostou, que a gente chamou aqui de SIG, né, que são Soluções Integradas de Gestão, que a gente entende que o design thinking é extremamente importante, super e faz muita diferença para entender os problemas, para pensar em soluções de forma colaborativa, mas que sem o OKR, né, que dá essa noção de estratégia, de para onde a gente vai, de grande objetivo, e sem uma forma de executar isso, né, de maneira eficiente, e aí a gente adotou o ágil, principalmente na vez de pessoas, não ia adiantar. Então a gente criou esse modelo, esse tripé, que a gente brinca, que tem trazido bastante resultado na VP, e agora o grande desafio é justamente, né, e por isso é a jornada aqui do design, mas é justamente agora como que a gente dissemina, né, Lei? É isso aí. Eu acho que é interessante a gente trazer, a gente quis trazer essa jornada para mostrar a maturação que a gente teve do tema na Vivo, né? Então, começou muito mais, sim, pensando em design, a gente também começou com o ágil, e o ágil foi algo que veio muito do global. Então, a gente é uma empresa espanhola, é uma empresa que o global coloca e faz muitos inputs e muitas provocações, e às vezes as provocações morrem são nas provocações e não na execução, né? Então, de tudo que a gente fez, de todos esses trabalhos, alguns exemplos que a gente trouxe, a gente entendeu que para que a gente fizesse isso acontecer na empresa como um todo, porque o fato de eu e a Aline estarmos na VP Pessoas facilitou para que a gente pudesse realmente ajudar e facilitar outras áreas que antigamente a gente estava mais restrito ali ao que tinha a ver com o negócio, com o segmento que a gente estava trabalhando. Não segmento, né, mas com a atividade core da área. E a partir do momento que a gente estava na VP Pessoas, a gente podia ampliar isso e podia realmente atender qualquer área. E no final do ano passado, né, numa conversa com a nossa VP, apresentando todo o resultado que a gente tinha tido em 2019, apresentando esse framework do SIG, né, das Soluções Integradas de Gestão, que é o que a gente acreditava que tinha que acontecer para Vivo, para que isso realmente crescesse, a gente parou para pensar, bom, podemos contratar mais 20, 30 pessoas como a gente e criar uma área para fazer isso, ou a gente pode usar uma força instalada que a gente tem, que é das business partners, como a Aline falou, né? E porque a gente teria que usar não só a questão das pessoas que vão facilitar, mas também da gente ter uma liderança comprada. Não adiantava a gente fazer algo
que fosse, sei lá, meia dúzia querendo fazer, mas se a liderança não comprasse. Tinha que ter uma forte empatia e uma ação estratégica, então a gente não podia trabalhar de uma forma escilada ou olhando para um lado, olhando para o outro. Não, a gente tinha que estar olhando realmente de uma forma sistêmica. E a atuação era personalizada, então não dava para a gente fazer um framework, mandar para todo mundo fazer igual. E que essa mentoria e esse coach precisaria existir para ter essa sustentação. Então a gente ficou pensando como que a gente poderia multiplicar isso e a gente acabou chegando nesse processo. Eu não sei quanto vocês já ouviram falar desse lema, né, que se fala aí, o Shuhari. Então, o Shu, você simplesmente observa a regra, depois no Ra você já começa a somar as formas de serem feitas, né? Você faz sozinho, mas exatamente como a regra é. E num terceiro momento, o Ri, ele significa transcender. E o transcender aqui é quando você combina e faz a sua própria regra, né? Então, você não está mais copiando a regra, você está fazendo a sua própria regra. E eu vi aqui, eu vou responder rapidinho uma pergunta ao OKR, que é super importante, vi que popou. O OKR, ele é Objectives and Key Results, né? Então, objetivos e resultados chaves. É uma metodologia utilizada pelo Google e ela começou a se disseminar. Então, quando a gente fala de objetivos, não é simplesmente vou fazer isso, né? O OKR, ele trabalha muito de ser um objetivo engajador, algo que seja inspirador. Então, a gente desafia as pessoas a irem além, porque esse objetivo, ele enche os olhos, ele engaja. Então, você fala assim, cara, eu quero realmente fazer parte disso. E os Key Results é como você fatia esse problema e você vai entregar e você vai mostrar que você tem esse trabalho. Então, a gente entende que atuar de forma estratégica é a gente definir esse objetivo, é definir a forma que isso vai ser medido. Aí a gente faz um design, um trabalho de entendimento do problema, de escuta das pessoas, de dores. A gente prototipa as ideias e aí depois a gente precisa executar isso. E aí a execução que a gente está utilizando é o ágil. E aí quando a gente está falando de projeto Açaí aqui, só para tentar aterrissar um pouquinho, como que a gente faz com que outras pessoas atuem, né? Então, ano passado tinha eu, a Aline, a gente tinha mais 2 pessoas aí, Stefan, Gabriel, a Paty Mundim, que está aí também assistindo a gente, pensando como que a gente podia escalar isso, né? Então, o Shuhari foi o que a gente usou para trazer pessoas para caminhar com a gente, para que vivessem isso e que começassem a implantar em outras áreas e que fizessem isso escalar. Então, a gente chamou as nossas business partners. Aí pode passar, Aline. A gente está trabalhando, como a Aline disse, eu estou como PO desse squad, o Squad Vivo Transformers, então nós nos autodenominamos os rebeldes do status quo, e a gente está trabalhando em diversas frentes, um lado mais comportamental e o outro mais de formação. E esse lado de formação, então, é exatamente de preparar a consultoria interna, os BPs, para que eles tenham esse papel consultivo. Então, eles já conhecem as áreas. Então, só para vocês terem uma noção, a Vivo tem 33 mil colaboradores e a gente tem mais ou menos 94 consultoras que fazem esse trabalho de consultoria interna. Então, para cada um dos 140 diretores da empresa e para os 1.500 líderes, a gente tem uma pessoa que atende. Então, elas têm uma carteira, né? Elas atendem diversos líderes, mas elas estão próximas dessa liderança, sabem as necessidades, sabem o momento. Então, para a gente começar a fazer essa escala, a gente começou a treinar inicialmente 15 Seegers, a gente criou esse agente das soluções de gestão. Então, elas são as Seegers e elas estão sendo capacitadas para que elas façam essa escala. E aí, isso começou em março, a gente, dentro daquele processo, a gente está no segundo módulo e depois a gente vai para o terceiro, onde elas já vão começar a ter essa liberdade para fazer. E aí, indo para o final, né, pensando um pouquinho, um olhar de futuro para onde a gente quer ir, a gente entende que mesmo a consultoria interna, mesmo as business partners, elas são um ponto fora da área, né? Então, é importante ter essa visão, é importante essa capilaridade, mas, de novo, são 94 quando a gente conseguir ter todas capacitadas para 1.500 líderes, para 33 mil colaboradores. Então, a gente está trabalhando aqui dentro do Squad, né? Então, esse foi o trabalho que saiu como proposta do Squad, de apresentar para as áreas essa forma. Então, cada uma que vai ter sua consultoria interna já formada, já como Seeger.
A gente tem os gestores apoiadores que também estão sendo formados. Então, hoje, quando a gente faz a formação das SIGers no RH, a gente forma também a liderança delas, porque elas precisam ter esse conhecimento. A gente teria os referencers, que a gente está chamando, né, que são os SIG Coaches. Então, são pessoas que vão conhecer sobre ágil, sobre design e sobre OKRs. Então, como fazer isso, como implantar dentro da área. Então, a própria área ter esse conhecimento. A gente entende que o design, né, somos aí amantes do design, a gente entende que ele precisa desse papel mais próximo. Então, não só ter o SIG Coach, que é um generalista, mas a gente tem um especialista de design dentro de cada uma das áreas. E para as áreas que forem usar o ágil a partir do Scrum, a gente teria também aí o papel de POs e Scrum Masters para cada tema que fosse abordado no Squad. Gente, por causa da minha perda aqui, eu não sei como é que a gente está de tempo, mas acabamos. Só passar o último slide, Aline. A gente tem aí nossos contatos, acho que ainda tem uns minutinhos para as perguntas, mas de qualquer forma, a gente se coloca aqui à disposição para quem tiver interesse e quiser conversar mais com a gente. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito show, meninas. Super obrigada. A gente ainda tem aqui mais uns 5 minutinhos para responder as perguntas. Ó, meu timer aqui, ó, vocês terminaram pontualmente. Vocês topam, então, responder 2 perguntinhas e o resto responder pelo chat, porque teve muito comentário legal. Opa, legal. Vamos lá. A Amandinha tá por aí para fazer as perguntas? Oi, tô aqui. Tudo bem, pessoal? Boa tarde para todo mundo. Ó, eu vou escolher 2 aqui. A gente respondeu sobre OKR, então eu vou fazer a pergunta do Thiago Tronos, que é do MV Podcasts. Ele queria saber, na jornada e depois desses marcos, quais foram as maiores lições aprendidas e como que vocês estão planejando os próximos passos? Boa. Posso começar aqui, Lei? Qualquer coisa você comenta aí. Acho que de principais aprendizados tem muito a ver com o que a Lei comentou, né? Quando a gente meio que se revelou aí o SIG pra gente, né? A gente brinca que ele foi tipo, nossa, mas a gente tá aqui fazendo design, tá lá, a gente tem o OKR. E aí quando a gente falou, não, poxa, faz sentido, que é o que a gente tem usado na VP de pessoas, unificar, né, essas abordagens para que, de fato, a gente consiga fazer a transformação de maneira mais, enfim, mais massiva, digamos assim, né? Numa empresa desse também, como a Lei já comentou. Então, acho que o principal aprendizado primeiro foi esse. Então, acho que no caso da Vivo, pela complexidade e tamanho, acho que só o design, só essa abordagem, enfim, sem ter o restante, não ajudaria a transformação da cultura como a gente espera. E, além disso, essa parte de disseminação, né, era muito importante, de fato, contar com outras pessoas, e que essa descentralização, que aí sim a gente acredita que isso também fica mais fluido, né, dentro da empresa. A gente teve algumas iniciativas de fazer os treinamentos, a gente criou trilhas de design thinker e tudo mais, mas no fim o que a gente aprendeu foi, cara, isso tem que ser estruturado e muito na linha do que a Lei comentou, né? A gente tem que ter lá o apoio da liderança, tem que ter empatia, tem que ter esse olhar sistêmico de fato para conseguir evoluir, assim. Então, acho que se fosse destacar, talvez esses sejam os principais, pelo menos eu não sei, Lei, se quer comentar aí. Eu só queria trazer um outro, concordo muito com a Aline, assim, acho que tem muitos aprendizados, né, mas para a gente ser sucinto aqui, um outro que me destaca muito é um papel consultivo do RH, né? Acho que há um tempo atrás a gente pensava no RH, quando eu tenho um problema, quando eu quero o meu olerite, quando eu preciso de uma declaração, é sempre assim, quando eu tenho algum problema, alguma coisa, eu vou procurar o RH, né? E a gente tem aí o papel incrível da nossa VP, então, só fazer um parênteses aqui, né? Tanto o diretor que falou de design, que eu contei lá no começo, quanto a diretora que ajudou a gente no primeiro marco, hoje os dois são VPs, né? Se você pensar que a Vivo tem 11 VPs, aí, enfim, pessoas que se destacaram depois de abraçar o design. Uhum. Acho que é um recado que fica para da empresa também. Mas a visão da Niva, da nossa vice-presidente, é muito isso. Assim, a gente precisa mudar o papel de recursos humanos, né? A gente nem fala recursos humanos, a gente fala muito a VP pessoas. Então, como é que a gente pode ser proativo? Como é que a gente pode realmente ter um papel consultivo de ajudar as áreas e não simplesmente ser um tirador de pedido, né? Então, entender o problema, ser intensivo ali na ação para que traga soluções para as áreas. Exato. E acho que os próximos passos é um pouco do que a Lei comentou no final, né? Que é justamente ali aquele desenho aqui, até voltar, né?
de como que a gente escala mesmo, né? Então tá rolando todo esse projeto aí super legal, que é o Açaí para formar as seeders, né, essas agentes, mas que tem a ver também com toda essa cadeia aqui para a gente de fato escalar. Então, Exato. Muito bom, a gente tem tempo para mais uma perguntinha, Amanda. Tá bom, então vamos para mais uma aqui. Eu vou pegar a do Hélio Mosquim. Ele comentou, muito bacana esse modelo vivo. Como que foi a integração dos OKRs das áreas com a estratégia corporativa da empresa e essa visão futura? Excelente pergunta. Você quer falar, Aline? Eu posso falar, você complementa. O que é muito legal nesse processo de transformação, que junta com tudo isso que a gente falou, né? Por conta da visão, e por isso que é tão importante, né, a liderança, enfim, a gente sempre cai nisso, né? Quando a gente fala de grandes empresas, transformações, cai na liderança, assim como a gente fala dos problemas gerais, vamos cair em educação também, pelo menos na minha visão. Então, assim, aqui o fato da Niva ter essa visão clara, né, da mudança do papel da VP de pessoas, fez com que ela abraçasse muito mais facilmente as novas formas de trabalho. Então, o OKR é ágil, o design e tal. Tanto que quando a gente mostrou esse slide que estava aqui, ela falou, caramba, é isso, vamos embora, como que a gente faz isso acontecer? Então, por que esse disclaimer? Porque dentro da VP de pessoas, a gente super abraçou, esse modelo funciona, os nossos OKRs a gente tem OKRs do ano, e aí a gente tem os do quadrimestre, inclusive a gente acabou de fechar, né, os do próximo quadro, aqui o nosso tá só um pouquinho deslocado, por causa também de loucuras de, né, pandemia e tudo mais, mas assim, a gente tem, então é revisado, a gente faz inclusive revisita, né, fechou os OKRs, dá uma olhada, vê se realmente fechou, se eles não seguem pro próximo, então está rodando super bem, e o que isso trouxe? Uma visibilidade para as outras áreas, para as outras vice-presidências de que, olha, isso funciona, olha, isso faz sentido. E por que eu disse tudo isso? Porque na empresa, e aí sendo extremamente transparente, na Vivo como um todo, a gente ainda não tem isso lá, nossa, tá no nível C-level, e aí desce, todo mundo tem OKRs. Mas o que é legal? Por conta do nosso processo, as outras áreas têm visto isso como, nossa, funciona, e todo esse processo que a Lei apresentou aqui vai ajudar a sustentar isso. Então, a gente tem aqui VPs olhando, e a gente tem VPs B2B, B2C, olhando e falando, poxa, faz sentido, e a gente vai ter essa galera toda aqui preparada para, de fato, implementar, né? Então, hoje não está 100%, mas a gente está justamente construindo isso para que mais pessoas usem mesmo, e aí integrem o CAE. Exato, eu acho muito legal trazer uma fala da Niva, que ela diz que ela, antes de recomendar o que as pessoas tinham que fazer, as outras áreas tinham que fazer, ela queria ser um laboratório, ela mesma queria usar isso, então a gente está usando OKRs desde o começo de 2019, erramos, batemos cabeça, fizemos top-down, bottom-up de várias formas, e a gente aprendeu que, enfim, a gente ainda está aprendendo, mas o que eu ia dizer é que as áreas agora estão vindo nos procurar, né? Então, uma próxima VP que a gente vai fazer já foi definida, então a gente tem aí as SIGers trabalhando de uma forma sistêmica para que isso seja implantado. Então, a gente, toda vez que vai a uma nova área falar de OKRs, às vezes a área pede design, a gente fala dos três, a área fala de OKR, a gente fala dos três, eles falam de ágil, a gente fala dos três. Então, como que a gente mostra isso sempre trazendo o nosso case, sempre trazendo o que a gente aprendeu e o que a gente trabalhou. Então, a gente já começa a ter meio que quase uma filinha de espera, assim, de áreas que querem fazer. Nosso sonho, claro, é que isso seja um C-level e que desça, né? Mas hoje a gente já tem pelo menos alguns pilares definidos de vice-presidências e a gente vê que isso tem funcionado. Muito bom, meninas. Super obrigada. Eu queria só fechar aqui com um comentário da Patrícia Mundim, falando o seguinte: tenho o prazer de trabalhar com essas duas profissionais e posso garantir que elas, além de serem referência na empresa, são responsáveis por uma grande transformação na VP de pessoas. Então, parabéns. Obrigada, Paty. Obrigada, gente. Ficamos à disposição. Obrigada, gente. Valeu, obrigada.